Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje, live das quartas-feiras, já tradicional para todos nós, live em que nós falamos sobre transtornos de personalidade, relacionamentos abusivos, comportamentos desses transtornados e como a gente pode se recuperar saindo das teias malignas da convivência com essas pessoas. Muito obrigada da presença de todos, Jussara, Mônica, boa noite, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos ter, talvez... Oi, Fátima, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. A coisa vai estar um pouquinho, assim, diferente aqui, porque eu estou saindo de um resfriado, de uma gripe, aliás. Então, se vocês me virem assoando o nariz, dando uma tossidinha de vez em quando, faz parte da minha recuperação. Fiquei bem mais debilitada no final de semana, mal-estar físico mesmo, né? Aquela dor no corpo, mas agora já estou quase 100%, tem só uns resquíciozinhos, mas está tudo bem. Já estou firme e forte, cheia de energia aqui. Alguém mais pegou essa gripe aí desses últimos dias? Porque eu soube que bastante gente já está com os sintomas, já está com o corpo doendo. Obrigada, Fátima, obrigada, querida. Estou já bem melhor, já me recuperei. Todos que entraram agora, boa noite, bem-vindos. E interessante, né? Porque a gripe, ela derruba a gente de um jeito com esse mal-estar físico, né? Não é nem... Claro, uma gripe pode ser uma coisa severa, mas o quanto ela derruba a gente, né? Com esse mal-estar, e a gente quer fazer aquela moleza, o corpo falando, não, vamos ficar aqui deitadinhos, vamos aqui descansar. Por isso que a gente tem que dar uma paradinha. E foi o que eu fiz esses dias. Pois é, hoje nós vamos falar de um tema, né, que faz parte, sim, daquele manual macabro de funcionamento dos transtornados narcisistas, psicopatas, os narcopatas, que é a triangulação, né? Quem é que não teve, né, daqueles que tiveram um relacionamento abusivo, um relacionamento afetivo abusivo com essas pessoas, que não passaram por aquele constrangimento de estarem num lugar público e aquela criatura das trevas ficava ali paquerando alguém do lado, né? Dando aquele olharzinho comprido e sabendo que o parceiro está percebendo, e quando você diz, por que você está olhando para aquela pessoa? Eu não estou olhando de maneira nenhuma, realmente você é uma desequilibrada, uma ciumenta. E o quanto tudo isso era comum de acontecer. E isso faz parte da triangulação. Terezinha, Lara, Fernando, boa noite, obrigada pela presença. Então, esses são os elementos. Alan, quem mais que chegou aqui? A Denise, obrigada pela presença de vocês. Então, tudo isso faz parte, né, desse movimento da triangulação do narcisista. Porque o narcisista, vamos falar o narcopata, né? Porque narcopata é um termo que engloba os dois, narcisista e psicopata. Porque cada vez os dois conceitos estão mais próximos. Eu vejo isso, né? Assim, é difícil você ter uma linha para definir sobre exatamente quem é um, quem é outro. Inclusive, tem alguns estudiosos que definem todas as características do narcisista como sendo de psicopatas, e são bons profissionais, são pessoas que conhecem bastante do transtorno. Então, vamos falar deles, dos narcopatas. Então, o que eles precisam? Eles precisam desestabilizar a vítima. Eles precisam deixar a vítima sem segurança, com medo, né? Eles precisam ver esta vítima insegura acerca do relacionamento, porque vamos lembrar que quem está dentro de um relacionamento com uma pessoa como essa, na grande maioria das vezes, desconhece a verdadeira natureza dessa pessoa. Vê que é uma pessoa fria, uma pessoa má, uma pessoa manipuladora, egoísta, mas olha para esta criatura com os seus olhos empáticos e pensa, puxa, ele é frio assim comigo porque sofreu na infância, né? Poxa, quantos problemas ele não deve ter passado, tadinho, tadinha, né? Porque não tem gênero, pode ser tanto uma mulher quanto um homem, os narcopatas. A Marineide falando, meu Deus, vivi 2 relacionamentos assim e terminei agora depois de assistir você. Que bom, Marineide! Poxa, fico feliz que você tenha conseguido sair do relacionamento. Deve estar sendo agora uma fase delicada para você, né? Porque logo que a gente sai, fica tudo desestabilizado, a gente está interiormente, né, com muitas dores,
a personalidade desfeita, uma vida que tem que ser reconstruída, mas eu acho que é isso, a gente tem que sair e depois reconstruir, porque quando fica dentro do relacionamento, esse buraco de destruição só vai ficando mais fundo, vamos ter ilusões. Muitas vezes chega o sobrevivente e fala assim, poxa, mas será que não tem um jeito de eu lidar com essa pessoa? Não, não tem. Como é que você vai lidar com um demônio? Eu digo, são demônios travestidos de pessoas humanas. Não são iguais a nós, empáticos. Não são. Como é que você lida com o demônio? Tem que chamar o exorcista, né? Sai, capeta. Tô brincando. Mas assim, não tem. Já viu algum demônio querer se salvar? Não. Demônio quer fazer o quê? Levar todo mundo lá pro inferno, né? É para onde o narcisista, onde o narcopata quer levar a vítima. Então a gente tem que sair, não tem jeito. Vai sair destruída, vai sair quebrada, porque o narcisista cumpriu sua função de nos destruir. Então a gente sai e vamos nos reconstruindo dia após dia. Tem dia que é melhor, tem dia que é pior, tem dia que você está confiante, tem dia que você fica triste. Mas esse é o processo, né? Vamos ver aqui, a Mônica está falando, narcisista não é uma pessoa que se ama, que se ilude, com sua imagem, ele tem que ser psicopata, porque, Mônica, não é que o narcisista tem que ser psicopata. Existe, né, o adjetivo, pessoa narcisista, que pode se referir a alguém que tem muita vaidade, né, gosta muito da sua própria imagem, se acha bacana. Mas o que caracteriza a pessoa ser portadora do transtorno de personalidade que recebe essa mesma palavra, esse mesmo adjetivo, é a ausência de empatia em relação ao seu próximo. A pessoa portadora de transtorno de personalidade, aliás, pode ser um transtorno narcisista ou um transtorno de psicopatia. São 4 transtornos antissociais: personalidade histriônica, borderline, narcisismo e psicopatia. Então, o narcisista, ele é portador desse transtorno. Ele não tem empatia. E tanto ele, também como o psicopata, que são muito próximos e todos os transtornos se entrelaçam, ambos têm a incapacidade de sentir emoções positivas. Amor, alegria, solidariedade, compaixão, não conseguem. Eles simplesmente têm as emoções negativas, desespero, angústia, vazio, raiva, ódio, é o que eles carregam dentro de si. Não é que eles não queiram, amar, eles não conseguem. E isso aconteceu durante a formação, do processo de formação da personalidade, né, de acordo com o que descreve a psicologia. Quem entrou depois, estou avisando que eu tive gripe, tá, pessoal? Então, eu suar o nariz, tomar água aqui, ajudando a ir me restaurando aqui. Então, Mônica, ele não tem de ser psicopata, mas ambos os transtornos trazem muita semelhança. Eu brinco e digo, um psicopata tem certeza de que é Deus. O narcisista tem alguma dúvida, porque o psicopata ele se acha tudo de tudo. Ele se acha acima de todos. Ele se acha com direito sobre todos, inclusive os mais cruéis de tirar a vida das pessoas. O narcisista, ele precisa de adulação, precisa de adoração, precisa do suprimento narcísico. O narcisista traz essa questão da dependência do outro, porque o narcisista ele é mais dependente emocional do que um próprio dependente emocional que seja empático, porque ele não vive sem suprimento, é que nem um vampiro que fica sem sangue. Vampiro não aguenta viver sem sangue. Então, essa é a diferença, tá? E ao mesmo tempo, esses transtornos todos, os 4, eles se entrelaçam. Você pode ter um transtorno borderline, que é um transtorno que tem amor, que o portador tem amor, tem empatia, ainda que de uma forma doentia, de uma forma que machuca os outros, por ele não saber lidar com isso, por causa das suas dores. Mas ele pode ser um border com traços de narcisismo entrelaçado. Então, a tendência lá do DSM-5, que é o manual de psiquiatria da Associação, manual de diagnósticos da Associação Americana de Psiquiatria, é de colocar um nome só para todos os transtornos, tá? Por isso é que assim, o narcopata, ele acaba juntando os dois. E eu, na minha experiência, no que eu estudo, eu consigo ver que é muito semelhante. Eles se entrelaçam muito. Então, acho que o termo narcopata é muito feliz para a gente descrever, tá bom? A Marineide falando, você descreveu exatamente tudo o que vivi e estou vivendo. Pois é, Marineide, porque o que acontece? Oi, Elizabeth, boa noite, seja bem-vinda. Bem-vinda a todos que chegaram, obrigada da presença. Porque assim, a gente consegue saber o que cada um de nós sobreviventes viveu, porque eles têm um manual de funcionamento, essas criaturas
narcopatas, né? Eles não são criativos. E eu tenho a impressão de que esse manual de funcionamento é como se fosse um programa instalado dentro dessas pessoas que vai rodando, porque você vê, narcopatas podem ser pessoas com pouca instrução e têm todo esse conhecimento de manipulação do ser humano e manipulam com um brilhantismo. Eles são bons nisso que eles fazem de serem maus. Até o termo, né, uma brincadeirinha assim. Eles são muito eficazes, muito eficientes. Mas eles não têm um estudo, eles nunca estudaram a psicologia humana profundamente, nunca estudaram as leis da mente, mas sabem isso assim instintivamente. Eu digo que isso é uma coisa meio sobrenatural, porque eles têm um quê de predador, né? Um quê de olhar para o outro e ter a percepção do que esse outro é, de como ele funciona, de quais são seus pontos fracos. Então, essas pessoas têm esse manual. Aliás, eu vi outro dia uma notícia daquele Elon Musk, né? Um todo-poderoso, que ele agora já as empresas que ele tem desenvolveram um robô, que esse robô ele consegue fazer o download de personalidade de alguém. Isto é igualzinho o funcionamento da personalidade do narcopata, né? Porque o narcopata não tem uma personalidade verdadeira original. Isso foi rompido lá atrás na infância e ele desenvolve uma falsa personalidade, que é uma colcha de retalhos dos empáticos com quem ele conviveu. Então, o Elon Musk já está lançando, já pensou, uma série, uma linha de produção de narcopatas robóticos? E será que eles já não são robôs em corpos biológicos? Se a gente for pensar em outras dimensões, né? A gente derivar um pouquinho o assunto? Pois é, já está disponível por aí. Vamos ver, a Clícia está falando, estou em um relacionamento narcisista, ele faz cada coisa que é de duvidar. Olha, Clícia, aqui você está em família, tá? Aqui você pode ficar à vontade, que a gente não vai duvidar de nada, porque a gente já passou cada uma também. Eu até brinquei outro dia numa live para um dia juntar os sobreviventes e a gente escrever um livro, As Histórias Bizarras dos Narcopatas, porque é cada uma que realmente as pessoas não acreditam. Você fala, não, você está inventando. Não, isso não é possível. Não, é possível, e é possível muito mais. Porque eles não se constrangem com nada, né? Contanto que eles consigam o que eles desejam, que é diminuir os outros, ter suprimento narcísico, são histórias absurdas, tá? Então aqui você está em família, pode contar as histórias, ninguém, se você confiar em todos nós, porque a gente acredita, porque todos nós aqui, a grande maioria, somos sobreviventes. Pode ter um outro narcopata aí no meio do pessoal que assiste, que eles aparecem também, tá? Pessoal, não vamos nos iludir. Mas, contanto que não cause confusão, pode ficar assistindo, não tem problema nenhum. Vamos ver... A Marineide falando que viveu 19 anos e se divorciou. Ficou 8 anos sozinha. Boa noite, Samanta, seja bem-vinda. E a Marineide teve mais 4 anos com outro narcopata. Pois é, Marineide, porque enquanto a gente não cuida da fonte que gera esta familiaridade com pessoas abusivas, a gente tende sim a reproduzir o padrão. Tá? Onde é que está essa fonte? Dentro do nosso subconsciente. Porque o nosso subconsciente é um pedaço da nossa mente que guarda tudo que nós vivemos. Todos os detalhes, né? Os mínimos detalhes. Através dos nossos olhos, dos órgãos dos sentidos, a gente consegue capturar 15% de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então eu consigo perceber o que tem aqui na minha frente, do lado, aqui, estou olhando para vocês no celular. Agora, os outros 85% que está atrás, barulho, cheiro, o meu subconsciente está faturando. Não que eu não sinta o cheiro, mas eu não presto atenção. Um cheiro simples, assim, que passa aqui, porque eu estou entretida aqui na live. Então, o subconsciente guarda tudo. E sempre baseado em quê? Em emoção, porque é a única coisa que ele entende. E é aí que acontece. Você vai vivendo situações lá atrás, num lar de infância, onde pode ter havido falta, migalhas de amor, falta de cuidado, ou em que muitas vezes que a criança entendeu que ela viveu tudo isso tudo fica gravado no subconsciente. O subconsciente é quem leva você a fazer escolhas ao longo da sua vida depois que você amadurece. E ele só vai te levar para algo que você já conhece. Então, se você viveu essas situações todas lá atrás, ele vai fazer você se interessar por alguém que vá te levar a viver isso novamente. Migalhas de amor, falta de cuidados, falta de carinho, falta de atenção. Eu até brinco, né? Porque muitas vezes eu converso com as clientes e os clientes, né? Tem homens também que passam por relacionamentos abusivos. E aí eu escuto assim, olha, eu não acredito que tenha ninguém bom no mundo, não. Não é possível, cara, porque eu só pego problema. É só canalha, é só narcisista, é só psicopata.
Mas sabe o que acontece? Tem sim um monte de gente boa no mundo. É que como essas pessoas não condizem com aquilo que nós vivemos lá atrás na nossa infância, a gente não consegue nem ver essas pessoas. Às vezes está na sua frente, na fila do supermercado, e você olha, não liga. Agora passa aquele né, o narcopata, o canalha, 3 quilômetros de distância, a gente, interessante, né? Bonitinho, porque é o que é condizente conosco. Não tem nada de condenação aqui, é simplesmente como as coisas funcionam. Então, enquanto a gente não cuida disso, a tendência é repetir o padrão. Então, vamos continuar, né? A gente estava falando aqui, desculpa, do triângulo, né? A triangulação do que os narcopatas fazem. Então, o objetivo dessa triangulação é criar instabilidade nessa vítima, medo, insegurança, medo de perder essa criatura, né? Porque, como eu dizia, quando a gente está dentro de um relacionamento, na grande maioria das vezes, a gente desconhece que essas pessoas são portadoras de transtornos de personalidade. Hoje em dia, que tem vários canais, tem o meu, tem de outras pessoas, todas muito boas, falando sobre o assunto, o sobrevivente começa sim a ter mais chances de saber. Mas está lá dentro e ainda está envolvido completamente nas manipulações mentais, completamente afundado dentro da dependência emocional e com muito medo de sair daquilo tudo. Está com a personalidade destruída, teve sua energia vital sugada, e isso deixa a pessoa enfraquecida, sem força, sem coragem, sem vontade de sorrir. Então, a menor ameaça daquele narcopata de que está interessado em alguém dispara um medo fenomenal, né? Meu Deus, vai me deixar. E aí também o sobrevivente começa a se culpar, tá vendo? Ele tá paquerando alguém, ela tá paquerando alguém porque eu não sou suficiente. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E por mais que você tente, por mais que você se esforce, nunca você vai dar conta de agradar essa criatura. Porque esses narcopatas são pessoas que, por não terem emoções positivas, eles não se conectam emocionalmente a nada nem a ninguém. Eles enjoam de tudo. Pessoas são como objetos para eles. Essa é a verdade. E nem com objetos, porque às vezes a gente pode ter algum objeto que a gente tem uma ligação emocional. Por exemplo, eu ganhei uma xícara de presente da minha avó, porque a minha avó tomava café naquela xícara, ela me deu de presente. A xícara é uma xícara simples, não tem nada demais, mas vale muito para mim, porque tem a lembrança da minha avó, que eu amava, que me amava. Isso não é possível na vida de um narcisista, ele não consegue se conectar com isso. Então ele enjoa de tudo e a gente vai se esforçando para satisfazer alguém que vai estar eternamente insatisfeito, tá? Eternamente achando que não está bom, que não funciona. E aí entra a triangulação. E acontece essa dinâmica que a gente conhece tão bem, que é de você estar com o narcopata do seu lado e esta criatura pega e dá aquela olhadinha para aquela pessoa. Ou então você está com a narcopata, e aí aparece alguém que é conhecido seu. E aí vem, né, aquela gentileza, aquele olhar, e elogia essa pessoa depois para você. Nossa, como é bacana esse seu amigo, essa sua amiga. Isso vai criando uma instabilidade e vai destruindo a autoestima desse sobrevivente. Porque, né, você vai sendo ali invalidado e muitas vezes essa paquera, ela acontece com a outra parte reparando e fala, nossa, cara, tá acompanhado, ainda vem me paquerar. Algumas pessoas falam, credo, isso é um horror, né? Alguém acompanhado que vem flertar comigo, Deus o livre de alguém assim, mas muitas vezes as pessoas acham bacana, olha como eu estou sendo paquerada por alguém. Enfim, tem todo tipo de gente por aí. Agora, os narcopatas, eles vão um pouco além na questão da triangulação. Eles podem triangular com pessoas, com objetos, com animais de estimação e também dentro da dinâmica de, por exemplo, uma mãe narcisista, de um pai narcisista. Muito comum nas mães narcisistas elas fazerem a triangulação dentro de casa. Joga um filho contra o outro, joga os filhos contra o pai, joga o pai contra os filhos, joga os tios contra os sobrinhos.
Ela vai fazendo esse jogo para quê? Para conseguir manter o controle sobre essas pessoas, para que elas não se conversem, não se unam. Porque sempre essas pessoas podem falar umas para as outras o que acontece. E ali ela vai mantendo, por exemplo, um filho com ódio do pai, com raiva do pai. E este filho vai ficando cada vez mais dependente dessa mãe narcisista. E dependente, ele vai ficar sempre servindo a ela. E vai também causar muito mal a este pai, vai fazer com que ele fique triste, com que ele se sinta inferior, porque os filhos não gostam dele. E contam todo tipo de mentiras. Isso é muito cruel, né? A questão da alienação parental. Então as crianças crescem ouvindo histórias absurdas do pai, por exemplo, e aquilo tudo nem é verdade. Mas a mãe faz esse jogo. E é triste porque quando existe esse jogo, por exemplo, entre os filhos, se forma uma família em que não há união. São irmãos que não se gostam, são irmãos que não se apoiam, são irmãos que se detestam muitas vezes, por causa desse jogo de triangulação da mãe. E esses filhos vivem numa dependência emocional tão grande que foi assim, incutida neles por essa mãe, que eles nem questionam acerca, será que é verdade que o meu irmão é assim? Será que isso mesmo foi desse jeito? Então é muito triste a gente ver que são pessoas, são famílias que ficam destruídas em nome de um egoísmo desta mãe, mas pode ser um pai também. Então a gente vê em muitos casos acontecer esse tipo de coisa. Esta mãe criar essa triangulação dentro da própria família. E esta triangulação, ela pode acontecer também, por exemplo, com um animal de estimação. A gente escuta relatos, algumas vezes eu ouvi isso, né, de mães narcisistas, que eu enxergo muitas vezes como uma mãe borderline com muitos traços narcisistas. Por que eu digo isso? Esse caso que eu vou trazer de alguns sobreviventes que eu recebi, que tem mães que cuidam muito bem dos seus pets, dos seus animais de estimação, mas cuidam bem mesmo, com carinho, com amor, se dedicam. Não que haja nada de errado nisso. Mas elas dizem que aos bichos elas podem entregar amor, né? Sendo um border, realmente pode. Agora, uma narcisista fazer isso, os narcisistas podem ter animais e até algumas vezes cuidam bem. Tá? Quem mais vai maltratar são os que têm o traço psicopático mais acentuado. Então, se você tem essa mãe que tem os bichos de estimação e cuida bem, ela pode falar assim, esses animais eu prefiro amar do que amar você. Né? E se refere muitas vezes ao filho bode expiatório, a filha bode expiatório. Esses cachorros, esses gatos, eles são melhores do que você, sabe? Porque você é tão... É uma decepção tão grande para mim, nada do que você faz é bom, nada do que você faz serve. Então, há uma triangulação até dentro desse relacionamento com os animais dentro da família. E até mesmo dentro dos relacionamentos. Muitas vezes cuidam muito melhor dos bichos do que do marido e falam, tá vendo? Se você pudesse ser carinhoso como esses animais são comigo, na verdade, né, essa mulher que não é a carinhosa é sempre um grande jogo de manipulação. Então, essa triangulação, ela ocorre em muitos casos. Mas voltando, né, que eu me perdi aqui. Por que eu acho que pode ser mais uma mãe border? Porque os borders são muito cuidadores, eles são ótimos com bichos, né? Os bichos gostam dos borders, os borders gostam dos bichos. E existem as mães borderline com muitos traços narcisistas. Então acaba criando isso, né? Poxa, os cachorros da minha casa são mais amados do que eu. E além disso, você pode inclusive ver os narcopatas triangulando com objetos. Eles podem fazer isso, talvez, com um elemento de coleção que eles têm, de um relógio. Ele paga caríssimo num relógio para ostentar, ou que seja uma coleção. E, na verdade, para os filhos e para a esposa não dão nada. Pode ter um carro, por exemplo, carros caríssimos. Para manter o carro, sempre tem recurso. Para a família, nunca tem. Então, o que acontece? Esse carro sempre vem na frente. E o que gera isso? Gera assim, eu sou a porcaria. Eu venho em segundo lugar, não valho nada, não mereço amor. Até os objetos são melhores que eu, até o cachorro é melhor do que eu. Isso vai destruindo a autoconfiança da pessoa.
E no relacionamento afetivo também se instala a mesma dinâmica, com esta presença, sim, desta possível traição evidente a qualquer momento. E o recado para a vítima: você não é bonita o suficiente, você não é bacana o suficiente, você não dá conta de nada para mim. E essas paqueras, inclusive, elas podem ser criações, mentiras, invenções, porque narcopatas mentem sem nenhum tipo de constrangimento. Então eles podem, isso eu vi de perto, tá, gente? Estar lá no trabalho e a gente ouvia algo do tipo assim: olha, é impressionante como as pessoas ficam atrás de mim, sabe? Nossa, é uma loucura. Tanta gente me paquerando, eu acho que eu tenho alguma coisa, sei lá, que atrai isso. Nossa, aí como é que você ouve isso, né? Primeiro você fala... ele falou assim: eu não faço nada, sabe? Eu tô na minha, tô assim, sem dar atenção a ninguém. O povo vem todo atrás de mim, as mulheres vêm atrás de mim. Eu fico, sabe, eu dou conselhos, faço de amigo, mas fazer o quê? Aí quando você vai descobrir a verdade depois, não tinha nada disso. Muitas vezes esse narcopata se insinuava para essas pessoas, né, se mostrava disponível para uma aventura amorosa, às vezes entrava, às vezes não, mas não tinha essa correria atrás: vem cá, lindo. Não, nada disso. Era uma grande mentira. Eles inventam simplesmente para desestabilizar a vítima, porque esse povo mente sem nenhum tipo de constrangimento. Vamos ver as perguntas aqui. Vamos voltar um pouquinho. A Mônica falando: o corpo pode absorver as energias negativas através de dores no corpo? O corpo absorve energias, Mônica, através de dores ou não de dores. O nosso corpo tem, sim, como ele atrai, absorve energias. Você tem dores que não saram, aí tem que vir no médico se tem alguma coisa. Se pode ser uma causa emocional, porque a gente pode ter um sintoma emocional e um sintoma físico, né? Quando a gente tem uma junção de muitas emoções negativas dentro do subconsciente, elas podem explodir num sintoma emocional ou num sintoma físico. Você tem que dar uma olhada no médico se tem alguma causa. Se você está sentindo que tem energias negativas, busque uma ajuda nessa parte da defesa energética. Tem muitas terapias, tem profissionais que cuidam disso, tá? Vamos lá. A Flávia dizendo: nunca fui boa o suficiente, hoje sou melhor do que ele poderia imaginar. Você sempre foi ótima, Flávia. É que eles que falam, as vítimas, que nós nunca somos suficientes. Porque eles vão criando dentro de nós, desestabilizando o nosso mundo emocional, destruindo a nossa autoconfiança. Então, nunca ninguém é suficiente. Na verdade, quem nunca é suficiente são os narcopatas. Porque jamais eles conseguem dar conta da demanda emocional. Porque é uma mentira o que eles dizem. Que amam, que gostam. Eles não conseguem amar ninguém, não conseguem gostar de ninguém. E eles não têm personalidade própria, né? Eles não têm o ego. Então, na verdade, quem nunca vai ser suficiente são eles. Mas é um jogo de ilusionismo que é criado ali, que a gente começa a acreditar no inverso. Eles são, como eu falo, às vezes eles são pessoas que nem têm tanta instrução e que dominam imensamente essa questão de fazer a manipulação, de conhecer a psicologia humana, de ver como é que o funcionamento da mente acontece. Tá? Então, você sempre foi suficiente. Se teve alguém que não foi, volto a dizer, é um narcopata. A Clícia dizendo: ainda bem que conheci o método Pedra Cinza. Estou na fase de descarte. Você vai descartar ele, Clícia, é isso? Então se prepara, viu? Porque às vezes quando eles são descartados, eles entram em modo de fúria narcísica, entram em modo psicopático de agir. Você vai estar causando a maior dor neles. Mas não desista não. Planeje, saia com segurança, mas saia. É o melhor que você faz. A Tiller falando: boa noite, sabe o que ele fez comigo? Triangula com mulheres menos bonitas do que eu. Isso é muito comum, Tiller. Triangulação com mulheres ou com homens que são menos atraentes do que o parceiro. Cara, você se sente muito mal, né? Você fala: cara, eu sou mais bonita, eu sou mais bonita. Por que alguém assim? Porque pro narcisista, gente, vamos entender o negócio. Eles não gostam de nada, nem de ninguém, nem deles mesmos. Eles querem alimento, é vampiro. Então, sendo fonte de suprimento, para eles está valendo, está tudo bem.
Então, se a pessoa é mais feia, tá tudo bem, contanto que ele consiga te desestabilizar. Porque quando você fica triste, fica com raiva, você vem pedir satisfação, você fala isso é um absurdo, pronto, você entregou alimento para a criatura. Eu brinco, né, falando que quando você elogia o narcisista, fala, nossa, você é tão inteligente, tão interessante, tão bacana, você vai dar um alimento para essa criatura, você vai dar um cafezinho com um biscoito. Quando você fica triste, com raiva, chorando, gritando, você vai entregar um filé mignon com arroz piamontese, batatinha frita, Coca-Cola e sobremesa, uma refeição zona. Porque esse seu mal-estar é que alimenta. Então, se é com alguém bonito, com alguém feio, aliás, ele sabe que se ele for com alguém mais feio do que você, vai te doer muito mais. Então, eles fazem sim, e eles fazem com satisfação. E veja, tudo isso é calculado, planejado. Tenham sempre em mente, qualquer uma das atitudes dessas pessoas narcopatas são planejadas, são pensadas. Não é nada assim ao olá, não, aconteceu, não. Eles vão ali na ferida cirurgicamente e machucam. Eu, ao longo do tempo, fui me lembrando de muita coisa que eu vivi. Cara, eu falava, isso aqui, olha, não foi por acaso. É um choque e é um susto para nós. Mas eles fazem. Então isso, claro, é muito comum. De flertar com alguém que é mais feio que você. Aí você fala, meu Deus, o negócio tá ruim aqui pro meu lado. Eles muitas vezes fazem isso assim com artistas, né? Nossa, essa atriz muito gata. Nossa, bacana, trabalha bem, né? Inteligente, cara, a mulher fala bem, nossa. Aí você, né, fala, poxa, mas você fica elogiando. Mas ela é ótima, essa atriz. Ela é ótima. Quer dizer, até com artistas pode haver triangulação. Objetos, animais, tanto faz, contanto que eles consigam desestabilizar, criar insegurança, quebrar a autoestima. É sempre esse o objetivo. E até que a gente compreenda o que é que a gente está vivendo, vai entrando nesse jogo. Porque quando você está no relacionamento, mas como a gente teve aqui, se eu não me engano, me lembro o nome da nossa amiga que falou aqui, a Clícia, né? Que ela falou que está saindo, a Clícia já deve ter conhecimento. Então, quando ela passa, por exemplo, por uma triangulação como essa, ela já fala, já sei que o problema não sou eu, o problema é o narcopata. Porque ele faz isso para se alimentar. Ele não faz isso porque ele viu alguém que realmente é atraente para ele, que ele está afim de alguma coisa. Ele pode até estar afim, mas pode ser essa pessoa, pode ser outra, pode ser um. Volto a dizer, né, narcisistas, na grande maioria, são promíscuos. E eles se relacionam com muita gente, sem nenhum vínculo emocional. E o quanto é comum a bissexualidade, inclusive, entre eles. Então, ali a Clícia já deve saber. Bom, já sei que se acontecer a triangulação, o problema é ele, essa criatura que é complicada, essa criatura que faz essas coisas bizarras, mas não ela. E o que acontece? Muitas vezes, a vítima cansa de reclamar, cansa de fazer cara feia e acaba normatizando isso. Vai como que ficando anestesiada, aquela expressão, né, da gente estar em estado de coma existencial. Nem doer dói mais. E é muito triste, porque é uma situação que vai ficando normal, né? E o narcisista sabe que apesar de ser normal, da pessoa não reagir mais, ainda dói, porque nós somos empáticos, né? A gente gosta da pessoa narcisista, nós temos emoções, eles não. Então, acaba ficando uma coisa normal no relacionamento. Vamos ver as perguntas aqui. Vamos lá. Flávia falando, será que fiquei um pouco narcisista depois de 35 anos? Flávia, volta assim a falar. A presença do transtorno, ela é caracterizada pela ausência de empatia e incapacidade de sentir amor. Se você foi empática uma boa parte da sua vida, você não vai perder isso. Você, pela convivência com essas pessoas que são extremamente negativas, porque narcisistas, como não têm amor, não têm alegria, não têm solidariedade, são negativos, só sobra coisa negativa para sentir. Então é gente que não sorri, sabe, que é mal-humorado, que reclama de tudo, que fala mal de todo mundo. Você, tanto tempo convivendo com essa criatura, ficou intoxicada. Tudo isso está guardado lá dentro de você, dentro da sua mente, do seu subconsciente. Você vai ficar mais negativo, você vai ficar mais chata, ranzinza, vai estar mais infeliz devido a tudo que viveu e talvez ainda esteja vivendo. Então, quando você encontra alguém, você pode estar mais reativa. Você não tem muita paciência,
né? Você acaba também sendo alguém reclamona, que, sabe, condena todo mundo, que não gosta, que fala lá. Agora, de se tornar narcisista, não acredito, porque se você foi empática, você não vira de uma hora para outra narcisista. Cada vez mais eu entendo que essas pessoas até nascem assim. Então você pode ter ficado, sim, mais negativa. Talvez de tanto sofrer invalidações, humilhações, às vezes até mesmo violência física, essa pessoa acaba ficando com tantas dores que ela acaba fazendo algumas outras pessoas sofrerem com suas palavras, mas não de se tornar narcisista, tá? O narcisismo não surge assim do momento para o outro e nem desenvolve um pouquinho. Vamos ver, Marineide falando, mentirosos, enganadores, traidores. Sim, eles mentem, traem, essa é a dinâmica deles, né? Eles não se constrangem, pelo contrário, isso é meio de obter o que eles querem. A Clícia falando, o meu triangula com a idosa que trabalhamos. Elogios, beijos, flores. Depois que descobri o transtorno dele, nem ligo mais. Fico pensando que ele podia se envolver com outra. É, Clícia, mais ou menos, tá? Não é que não dá para não ligar, dá para compreender, mas é uma pessoa tóxica, tá? Como você falou que tá saindo, né? Então, legal, porque faz mal. Ele realmente é uma coisa que, poxa, você tá com alguém do seu lado que não te respeita, na é verdade? Mas que bom que você descobriu. Isso é fantástico e que você está se preparando para sair. A Flávia dizendo, o meu ex abateu sem pestanejar um cão na minha frente. Flávia, você está falando que o seu ex, né, matou um cachorro sem pestanejar na sua frente. Tem mais traços dele ser um psicopata aí. Porque o narcisista, ele não tem esse tom de violência como tem o psicopata. Claro, eles podem ser aqueles mais perversos, mas aí a gente já tem um entrelaçamento com a psicopatia também. Ainda bem que ele é seu ex, né? Porque talvez uma pessoa que pudesse se tornar violenta também com você. A Marineide, sim, verdade, mente mesmo, você acredita. Pois é, eles são mentirosos compulsivos, eles são mitômanos, mentem o tempo todo sem nenhum tipo de problema. Tem inclusive esse transtorno, né? A mitomania, que eles são portadores. E eles mentem porque eles têm que ser uma coisa para cada pessoa também, né? Se eles estão com você, eles vão ter um papel. Com a outra vítima, eles vão ter outro papel. Porque eles não têm personalidade própria. Eles são camaleões. Eles se travestem para seduzir as pessoas, para conseguir o que querem. Eles não são pessoas com a estrutura original de personalidade funcionando. Eles vão se travestindo para conseguir o que querem. E é muito comum, por exemplo, no caso de um sobrevivente que tem a possibilidade de conversar com uma vítima anterior ou com uma outra depois de algum tempo, falar, nossa, mas que história que é esse que ele contava para você? Não tem nada disso, imagina, ele nunca me contou essas coisas. Então eles criam fantasias e se perdem nessas fantasias muitas vezes, eles esquecem. Eu tenho uma memória de elefante, assim, eu lembro todos os detalhes de tudo que eu vivo na minha vida. Então eu peguei com uma criatura aí dessas que eu convivi, grandes mentiras, e eu falava, vem cá, você me contou uma história, agora está contando outra, não, você está confusa, você está louca. Como eu nunca duvidei da minha memória nem da minha sanidade, eu não entrava nesses jogos de gaslighting, porque isso é o gaslighting, é uma maneira de fazer você duvidar da sua própria sanidade mental. Eu não duvidava de nada disso. Mas era comum. Não, imagina, eu nunca falei isso. Meu Deus, como você inventa, como você gosta, né, de dizer coisas para me ver sofrer. Cara de pau, né, gente? Mas vamos lá. A Flávia falando, sair sem deixar ele falar nada, rápido, sem pestanejar. A Flávia está dizendo aqui uma coisa, né? Sair sem deixar ele falar nada. E é outra coisa que é bem comum, gente, de narcisistas fazer, eu estava conversando sobre isso essa semana, é que quando encerra o relacionamento, mesmo que ele faça o descarte da vítima, na maioria das vezes, essa história não ganha um ponto final bem colocado. Algo do tipo, acabou aqui entre nós, tá? Segue sua vida, eu sigo a minha, tchau, e vai. Não, eles deixam em aberto, somem, sabe? Acabou e não fala mais nada, porque uma porta vai ter que estar aberta para acontecer o hoovering, para acontecer o momento dele puxar essa vítima de volta para a história. E aí ele chega, ou ela, né, chega e fala, olha, eu queria só mais uma oportunidade de poder colocar um ponto final com dignidade sobre o que nós vivemos.
sabe? Eu estava muito transtornado naquela época, assim, transtornado sempre foi, né? Não era só naquela época. Eu estava muito perdido, estava muito sofrido, mas eu preciso pedir desculpas a você. E aí a vítima vai, pum, cai nessa história, porque sempre fica aquele negócio aqui, né? Eu queria dizer um monte de coisa para essa criatura e não disse, né? Eu queria dizer para ele sumir da minha vida e não disse. Então a vítima acha que vai ter essa possibilidade de chegar lá, só que quando ela chega lá, encontra um ursinho de pelúcia, um fofinho, um arrependido, aquela carinha triste, porque eles são atores de Hollywood, né? E muitos são narcisistas, atores de Hollywood. E aí é bem comum isso, né? Quando eles saem fora, não botar aquela situação, acabou. Não vai ter mais nada entre nós, segue sua vida, eu sigo a minha. Quem já viveu isso aí, bota aqui embaixo, tá? Você já percebeu essa nuance aí do final do relacionamento com eles. A Flávia falando, o meu tinha síndrome do lobo mau, só comia vovozinha. Ai, Flávia, tá, isso aí é um detalhe novo dentro do narcisismo. O narcisista lobo mau, gente. Vamos anotar aqui nos nossos conhecimentos que tem mais um tipo, que só gosta de vovozinha. Cada coisa. Mas saiba assim que eles fazem essas coisas para fazer a vítima sofrer. É a única necessidade deles. Nem ele gosta da vovó, nem ele se liga muito se é vovozinha. Agora, pode haver sim uma projeção em cima do que é a figura da mãe narcisista. Porque narcisistas, narcopatas, têm uma codependência muito grande quando é uma mãe narcisista que está presente na vida deles. Essas mães são muito dominantes sobre eles. Então, eles têm, sim, muitas vezes uma projeção sobre essas mães. Tá? Pode acontecer. Inclusive, da gente perceber, isso eu percebi algumas vezes, de uma dessas criaturas narcopatas aí que eu conheci ao longo da vida, estar ao lado da mãe, e eu notava uma certa, como eu vou dizer, tensão sexual ali. Não acredito que tenha havido um incesto, nada disso, mas tinha uma tensão, sabe? Um nervosinho, uma risadinha, assim, uma coisinha. Meio estranho, né? Mas há, sim, uma simbiose doentia entre essas duas pessoas. Então, pode ter uma projeção sobre essa questão da mãe, tá? Da mãe narcisista com essa pessoa narcopata. Esse povo é tudo das trevas. A Ingrid falando, a Ingrid me perguntando, você se curou? Eu consegui sair daquelas dores todas que eu estava quando eu me separei. Eu entendi o que eu vivi. O mais importante, Ingrid, foi eu ter me conhecido, entendido por que eu entrei naquela história. Eu entrei devido à familiaridade do que eu vivi lá atrás no meu lar de infância. E por que eu fiquei? Porque eu trazia já essa dependência emocional e eu desconhecia completamente isso. E dentro da dependência emocional, num relacionamento abusivo, a gente tem a presença de vícios nos nossos próprios hormônios. Então a gente não consegue sair porque a gente está presa nisso. Eu consegui desvendar, né, essa teia. Fiz muito processo terapêutico com amigos meus que são terapeutas, eu cuido deles, eles cuidam de mim. Inclusive foram pessoas a quem eu apresentei o narcisismo que ninguém conhecia, que eu descobri o narcisismo depois que eu passei pela formação de análise corporal e descobri que 71% dos meus traços corporais me levam à dependência emocional. Oralidade, masoquismo e rigidez. E aí eu sei que se eu piscar, eu te penduro em alguém. Então isso me deu muita lucidez, muita capacidade de entender o que eu vivi. Quando você entende, para mim funciona assim, metade do problema está resolvido. Porque eu já sei que eu vou ter que fazer uma trilha por aqui, por aqui, por aqui. E aí eu fui cuidando das dores. E para mim foi muito curativo, gente, assim, quando eu vi aqueles áudios, que tem a fase da obsessão, né? Depois que a gente descobre o narcisismo, você entra na obsessão. Você quer ver tudo, você quer ler tudo, você quer entender, só pensa naquilo o dia inteiro. E aí, cada vez que eu ouvia um desses áudios, ou lia um texto, eu falava, não é possível. Essa pessoa conhece a criatura das trevas com que eu vivi. Meu Deus, até as palavras que eram ditas nos relatos, falava igualzinho, igualzinho. E aí eu fui enxergando, né, foi fazendo uma desconstrução dessa pessoa. E na verdade, Ingrid, quando eu saí desse relacionamento, eu já não gostava mais dessa pessoa. Eu sabia, o que eu não entendia, por que eu não saía?
Eu não gostava mais, sabia que era coisa ruim, que não tinha nada de bom, mas eu não conseguia sair, ficava presa, eu tinha medo de sair. Um pânico, um desespero, um medo, eu estava presa no vício. Então eu já não gostava, isso me ajudou bastante, eu não tinha um amor, porque e eu percebia, porque eu tive uma intuição durante o relacionamento, intuição não, eu fiz uma meditação um dia, porque eu estava muito chateada, muito triste, e algo falou dentro da minha cabeça, essa criatura é psicopata, e eu não tenho esse tipo de visão, audição, nada disso, né? Eu não tenho esses acessos espirituais. Então, quando eu ouvi esta voz, que eu não sei o que foi até hoje, eu levei a sério, porque era inédito para mim, fui fazer uma pesquisa e comecei a ler o que era psicopata, porque psicopata nesse momento da minha vida eram os assassinos em série, só isso, né? Os grandes matadores. E aí eu comecei a ler, parece que é, mas não era 100%, porque a criatura com quem eu convivi era uma pessoa narcisista, perversa, com traços de psicopatia. Mas não era só o psicopata, tinha a questão do narcisismo junto. Então, daí pra frente, eu já comecei a ficar muito mais alerta. E comecei a perceber, tem coisa errada. Mas não tinha esse conhecimento que a gente consegue ter hoje, essa visão clara de que é um narcisismo, como é que sai, como é que lida, como é que funciona, se você fica, o que acontece. Então, quando eu saí, eu já tinha tudo isso. Então, ficou mais fácil porque eu já não gostava, né? E eu tive a sorte de conseguir descobrir, junto com a questão da dependência emocional, que foi na formação da análise corporal, e conforme eu estudava dependência, vinha narcisismo, e cada vez que eu via um vídeo, era uma martelada numa das ilusões, né? Uma das percepções de que aquela pessoa podia ser boa. Eu falava, cara, é demônio. Meu Deus, com quem foi que eu vivi esse tempo todo? Olha isso aqui, olha aquilo ali. Credo, era assim mesmo. Então, eu consegui sair, né? Se eu me curei. E aí, Luciana, a gente consegue gostar de alguém depois? Consegue. Muito bom. Porque nós temos amor, emoção, empatia. Então você volta a sentir aquele friozinho na barriga quando encontra alguém legal para paquerar. Não é narcopata também, não é. Uma pessoa legal. A gente consegue. Agora, precisa de tempo, precisa de processo terapêutico, precisa aceitar quem você é, né? Tenha a humildade de ver quem você é, que você é um dependente emocional, que você a vida toda vai ter que aprender a lidar com isso, que você vai ter que colocar os seus projetos na frente, suas vontades, seus sonhos, porque quem é dependente emocional abre mão de si pelo outro. E você vai ter que estar o tempo todo falando, não, minhas coisas. Não é que você vai se tornar uma pessoa egoísta, fria, não, você vai conviver, vai partilhar, mas você tem que aprender a ser a primeira parte na sua vida, coisa mais importante. Então você consegue, é possível. Agora precisa do processo terapêutico, precisa do processo espiritual, a recuperação espiritual. Eu tive a grande bênção mesmo de ser membro da Igreja Messiânica, que me amparou imensamente. Eu gosto muito do Jorei, que é uma técnica de transmissão de energia através das mãos. Não digo que tem só esse, tem muitos bons caminhos, encontre o seu. Agora, eu fiz essa trajetória, por isso é que eu me dei o direito de um dado momento aqui no meu trabalho, de começar a falar sobre isso, da área espiritual, da área energética, porque eu vivi. Eu consegui fechar a minha conta. Agora, não existe um processo 100%. Eu tenho a dependência emocional, né? A gente tem esse vício dos relacionamentos. Para sempre eu vou ter que estar lidando com isso e me conhecendo, né? E aprendendo a conviver com uma série de coisas que vão chegando, tá? Mas dá para ter uma vida muito boa. E eu já saí totalmente do tema, né? A gente está falando de triangulação. A Lara falando, estou há 2 anos e meio em contato zero, mas não me desvinculei emocionalmente dele. Sabe o que pode acontecer, Lara? Que assim, quando a gente está lá no momento do bombardeio de amor, é tão bom. Essa gente é tão mentirosa, né? E faz um cenário tão espetacular, que lá vem todos aqueles hormônios que geram sensações prazerosas, né? Oxitocina, serotonina, dopamina. É tão bom que o seu centro de recompensa cerebral está viciado nessa pessoa. E aí o hormônio da oxitocina gera o apego. É o hormônio do apego. Então, sempre fica aquela vontade de tentar, por que não vai poder ser aquilo novamente? E não é que você faça isso racionalmente, isso está lá dentro do seu cérebro, dentro de você, é vício. Porque todo viciado, por exemplo, com certeza, nem todo, mas acredito que a grande maioria, gostaria muito de poder chegar e falar assim, eu não vou beber mais em excesso, eu não vou usar mais droga. E não consegue.
precisa fazer a desintoxicação, precisa ter a humildade para ver quem é e entender o mecanismo. Então, se você não se desvincula emocionalmente dele, pode ter essa questão do vício, né? Pode ter aí uma questão lá do seu passado. Com quem essa pessoa se parecia? Com seu pai, com sua mãe, aquele amor condicional na família de origem? Será que está ligado a essa pessoa? Porque ali você está vendo a possibilidade de receber esse amor condicional e tudo que o seu subconsciente quer é o amor do papai e da mamãe. Ele não sabe, ele não tem noção de tempo, o subconsciente, ele não sabe que você é uma adulta. E se você não tem o amor do papai e da mamãe, você não sobrevive. Então a gente precisa aprofundar um pouco mais para entender. Mas a gente consegue achar onde é que está essa ponta para puxar, tá? Por quê? Eu falo assim, né? Os atendimentos, quando você tem paixão, amor, química, né? Química, o casal fala, cara, uma química, encontrei com a pessoa, nossa, dá até faísca quando a gente se encosta. Por que dispara essa química? Porque os gatilhos emocionais do parceiro dispara os gatilhos emocionais do outro. Só isso. Por isso que dá química. Aí eu recebo, vamos supor, uma parte do casal. Recebo a esposa ou recebo o marido. A pessoa passa por atendimento terapêutico, faz todo o trabalho da reeducação emocional do subconsciente, limpa essas emoções e depois vira e fala assim, não sei o que está acontecendo, não gosto mais dele, não gosto mais dela. O que acontece? Quando você desfaz essa demanda emocional, antes tinha um encaixe, tá certo? Entre as duas partes. Dois grupos de sintoma emocional que se equivaliam. Quando um muda, não encaixa mais, aí não gosta mais. Então a gente tem que ver. É o que eu falei, a gente às vezes tem uma pessoa maravilhosa na nossa frente, uma pessoa bacana, um bom parceiro, uma boa parceira, a gente não enxerga. 3 quilômetros de distância, ela vem aquela coisa que não serve para nada, que é ruim, que é canalha, e a gente, interessante, que bonitinho, que bonitinho. Por isso, então a gente tem que encontrar isso para puxar a ponta, tá, Lara? Mas a gente encontra. A Flávia falando, eu conversei com outra fonte, ela era a assistente dele, que saiu do consultório com crise do pânico. Pois é, coitada. Olha só, gente, a assistente foi lá para trabalhar, acabou se envolvendo com a criatura narcopata e ainda arrumou uma crise do pânico. Você vê, né? E aí quando você conversou com ela, né, Flávia? Aí ela deve ter olhado e deve ter, talvez em algum momento, ter ficado com raiva de você, porque você era ex, porque eles sempre falam mal eles e elas, né? Falam mal dos ex, das ex. É uma louca, me roubou tudo, me traiu, me bateu, me ameaçou, blá, blá, blá. E a gente, né, as vítimas, as novas vítimas têm raiva das anteriores. E aí quando encontra e sabe da verdade, fala, poxa, né, caraca, imaginei tanta coisa ruim a seu respeito, agora eu vejo que você, né? Você é eu hoje, né? Porque a vítima anterior, na verdade, está sofrendo e essa vítima atual vai estar nesse mesmo papel depois. A Marineide falando, exatamente isso que você está relatando, igualzinho, eu voltei várias vezes. Esse de voltou várias vezes tem uma situação clássica que está acontecendo agora que ilustra muito bem a importância do contato zero ser para sempre. Esta cantora Vanessa Camargo, que estava casada com um empresário há bastante tempo e que lá nos anos 2000 se envolveu e namorou com o Dado Dolabella, que é um cara que tem um histórico de comportamentos abusivos com companheiras. Ali bateu na Luana Piovani, pelo que ela relata, foi uma coisa bem difícil. Depois outras namoradas dele relataram exatamente comportamentos abusivos, ou seja, ele tem um histórico. E a Vanessa sofreu muito na mão dele quando namorou com ele. Desenvolveu ansiedade, saiu com muitas dores emocionais. E agora, pelo que as notícias trazem, ela reencontra o Dado, né? Não sei se estão juntos, não estou criticando se estão juntos, é absoluto, meu papel aqui não é esse. Mas de chamar a atenção que quando você reencontra o narcopata, pode ter passado muito tempo. Os gatilhos emocionais são disparados de novo. Ela namorou com ele mais ou menos 20 anos atrás, e agora, mesmo depois, né, ela estava casada e disparam esses gatilhos. E muitos falam, eles estão juntos. Então, o quanto é importante o contato zero para sempre. Porque nós já vivemos esses relacionamentos com essas pessoas. E eles sempre serão interessantes para nós, narcisistas são interessantes. Então, a gente ficar esse alerta. Vamos ver o caso da Vanessa. Não estou julgando, não sei se eles vão ficar juntos e nem tenho nada com isso, que sejam felizes, tá? Mas é o alerta para a gente perceber a importância de ter o contato zero
para sempre, tá, gente? Vamos ver aqui, a Ingrid Gevran. Por que será que eles difamam as vítimas? A Felícia está perguntando. Eles difamam as vítimas porque eles precisam fazer todos ao redor acreditar que eles são seres imaculados, perfeitos, bondosos e equilibrados e que o problema é da vítima, né? Eles são acima de qualquer suspeita. O problema é ter essa pessoa desequilibrada aqui sempre junto comigo. Porque isso faz com que a vítima seja desacreditada. Ninguém acredita nela. Ela fica isolada. Ela não tem com quem falar. Ela não tem para quem pedir ajuda. E ela começa a ver que todo mundo está contra ela nesse sentido. Então isso faz com que a autoestima dela caia um pouco mais. E ela vai se sentindo pior. E ela vai sendo sugada energeticamente. E ela vai ficando mais fraca. Mais fraca. Isso tudo na verdade, é um jogo, né? Com várias peças que vão ser acionadas ao mesmo tempo. Então, a difamação vem com esse interesse de garantir que a imagem pública dessa pessoa seja excelente e que a da vítima seja questionável. Inclusive porque, ao mesmo tempo que os narcopatas fazem a difamação, dentro de casa eles fazem a desestabilização da vítima. É muito comum também com mães, pais fazerem isso. Então os narcisistas, os narcopatas saem e falam, olha, essa criatura, minha filha, minha esposa, meu marido, é muito complicado de lidar com essa pessoa. É uma pessoa instável, é uma pessoa grosseira, é uma pessoa que explode em ódio, em raiva, eu não sei mais o que eu faço, sabe? É muito difícil, mas aí falam assim, poxa, mas ela sempre foi uma pessoa equilibrada, o que tá vendo? Pois é, sabe? Agora comigo é um ciúme doentio, é uma loucura dentro de casa. E aí, dentro de casa, castigo do silêncio, invalidações, né? Provocações, aquelas sutilezas, aquele comportamento passivo-agressivo, privação de sono, isso é muito comum, né? A gente ouve de sobrevivente. Eu não conseguia dormir quando eu estava na mesma cama que essa criatura, pulava a noite inteira para lá e para cá, me cutucava, se levantava, acendia a luz... começava a fazer barulho, porque a privação de sono vai tirando o equilíbrio da pessoa, o equilíbrio emocional também. E aí a vítima está tão desgrenhada, tão doida com tudo isso, e o narcisista vai para uma situação onde estão presentes todos aqueles que foram trabalhados com a difamação. E aí ele solta um paviozinho, ele acende um paviozinho ali na vítima, que já está totalmente desestruturada, né? Ela explode. E aí todo mundo fala, ele tinha razão, ela tinha razão. Meu Deus, como ela tem problemas. Nossa, precisa ir no psiquiatra, precisa tomar um remédio. Mas simplesmente, eu não sei se vocês viram uma cena que está rodando muito na internet agora do Johnny Depp, com a Amber Heard, a maluca lá. Maluca não, narcopata. Para mim ela não é borderline não, ela é narcopata mesmo. Em que ele aparece batendo as portas da cozinha, dos armários da cozinha, gritando, enche um copo de vinho, joga o celular longe. Pois é, o que será que esta Amber fez para deixá-lo, talvez, nesse estado? Estou dizendo que ele é uma vítima, coitadinho, só não, ele pode ter as questões dele, ele usa drogas, mas isso para mim tem assim, a cena clara, né, do que o narcisista vai, provoca, e ela estava filmando esse momento de explosão dele. E depois que ele joga o celular longe, ela pega e quando ela vai desligar, ela está com um sorrisinho assim de satisfação. Consegui. Então, esse mais ou menos é o movimento também do objetivo da difamação, né? Porque aí quando essa vítima vai falar com alguém, ela fala, cara, eu preciso falar com alguém, senão eu vou enlouquecer. Sabe? Esse cara com que eu tô, essa mulher com que eu tô, estão destruindo. Aí quem escuta fala, mas pera lá, você está falando que essa criatura está te destruindo, mas você viu o escândalo que você fez aqui, você está totalmente fora de controle, ele tem razão, ela tem razão, sabe? É difícil te aturar. Quem é que acredita nessa vítima? E aí ela vai ficando mais desacreditada, vai ficando mais sozinha, vai tendo vergonha de dizer o que vive, inclusive, tá? Mais ou menos o objetivo da difamação, tem mais coisa, mas fica por aí. A Jailma falando, já vivi faz 6 anos, ainda não me reconstruí. Pois é, Jailma, precisa fazer um trabalho, eu sempre digo, é um trabalho multitarefas. Tem um aspecto terapêutico, tem um aspecto energético, tem um aspecto espiritual, porque nós somos destruídos em muitos aspectos.
desenvolver o seu autoconhecimento, estudar muito o que é o transtorno narcisista, como funciona, o que causa. Quanto mais conhecimento você tiver, mais livre você vai ser. Porque assim, se reconstruir sozinho, claro, sempre será possível, com fé, amor, esforço, mas o trabalho terapêutico, o trabalho de reposição energética vai fazer com que você encontre essas pontas para você começar a desfazer. E a questão de se reconstruir tem que mexer lá atrás no passado, não tem jeito. Só chega um narcisista na vida de alguém se existe lá atrás um lar disfuncional. E onde tem um lar disfuncional, tem criança interior, tem esse pedaço de memória que é a criança interior com dor que precisa ser ajudada. E você não, a gente foge do mundo e não foge de nós, a gente não foge do funcionamento da nossa mente. Enquanto não mexe nisso aí, não muda realmente. Qualquer processo terapêutico que vocês forem buscar vai levar a mesma resolução. Uns demoram mais, outros menos, uns têm alguma técnica, outros outras, mas quando você faz, você consegue puxar esse fio da meada para começar a realmente entender como funciona e se reconstruir. Vamos lá. Bom, então a gente está falando, né, pessoal, da triangulação. Então eu tomei a decisão de fazer um vídeo com esse tema, porque eu me lembro do quanto era doido isso da triangulação, um relacionamento que eu vivi, né? E era porque também a Tiller falou, cara, eram pessoas que eram mais feias do que eu. Mas, meu Deus, por que está acontecendo isso? E não adiantava você caprichar, ficar bonita. Aliás, cada vez que eu tentava melhorar algo do tipo, vou dar uma caprichada, vou fazer, né, uma coisa legal no cabelo, uma roupa... Eu só tomava invalidação aí, porque o narcopata ficava com raiva de que eu estava bonita, de que eu estava bem. Sabe assim, vou fazer aqui academia, legal. Cara, aí ficava pior o relacionamento. Porque fazia essa criatura ficar com mais raiva de mim. E aí triangulava mais ainda. E muitas vezes triangulava, estavam outras pessoas junto comigo, né? Conosco, aliás. E na frente dessas pessoas também. E assim, eu estava anestesiada. Eu entendo bem o que é isso, porque eu passei, né? Porque assim, você fala, cara, como é que eu fiquei nessa maluquice? Que absurdo. Pois é, mas assim, você vai sendo colocada dentro desse jogo de manipulação. Vai anulando a sua autoestima, você começa a duvidar das suas próprias crenças através da dissonância cognitiva. É um jogo maligno, né? É um jogo de destruição. Por isso que eu digo, não são pessoas iguais a nós, empáticas, e têm o objetivo, né, das suas existências no mundo para destruir com quem eles convivem. Quem é que faz isso? Demônio. Não é alguém igual a você, igual a mim. Não que nós sejamos perfeitos, mas nós temos amor e empatia. A gente coloca os nossos olhos no mundo com esse tipo de raciocínio e não funciona. Então, eu quis colocar esse tema hoje para que mais pessoas pudessem entender e também entender que é muito doloroso. A gente via que passou agora o final de semana do Dia das Mães, de mães que triangulam com filhos. Eu recebi um relato, né, de uma filha de mãe narcisista que ainda queria ir visitar a mãe, mas ela não podia ir porque os irmãos estavam lá. E ela e os irmãos não se davam, porque a mãe fez tanto jogo de um contra o outro que os irmãos se odiavam, sendo que o irmão nunca fez nada contra o outro, mas a mãe jogava um contra os outros. E isso é muito complicado. Porque o filho que é empático, ele acaba sempre carregando a culpa. Eu sou errado, porque as coisas não estão dando bem com os meus irmãos. E não é a culpa dele. É a mãe que está triangulando com essa história toda. E a triangulação sempre vem para causar isso, né? Ciúme, insegurança, invalidação. E é muito cruel. Porque você, por mais que faça, você pode ser um filho, você pode ser uma esposa, você pode ser um marido, nunca você vai dar conta. Só que a gente não entende que está lidando com alguém assim, doentio, alguém transtornado, alguém que é uma pessoa má e que não quer mudar. Vamos lá, Vanessa falando perfeito. Ele nunca aceitava o fim definitivo. Cancelada no Face, no Insta, e ele, como se nada tivesse acontecido, pedia amizade no Face e ora me seguir no Insta. Pois é, Vanessa, é exatamente isso. Eles deixam muitas vezes as páginas abertas das redes sociais para que você vá lá fazer o stalkeamento. Deixa eu dar uma olhadinha. E eles deixam já tudo ali programadinho para quando você olhar, você sair mal. Eles sabem que a tendência da vítima, a menos que ela conheça já todo esse funcionamento, é voltar a stalkear. Porque ela tem uma dependência, um vício.
Então eles já deixam tudo montadinho ali, aberto para você ir olhar. Tá? E ao mesmo tempo nunca dizem acabou, porque eles não gostam de ninguém. Tá? Então a vítima, inclusive, tem uma vantagem de que ela já está amaciada, né, gente? Ela já está no ponto para ser sugada de novo depois. Não dá muito trabalho. Então eles já deixam a porta meio aberta e vão com aquela cara de pau. Agora, quando a gente conhece, começa já a entender e vai fechando as portas, né? A Flávia falando, foi uma criança que mamou no peito até os 5 anos. Será que isso chama para as vovozinhas? Ah, Flávia, a gente tem que entender um pouco mais como é que é essa história dele aí com as vovozinhas. Aí tem que ir um pouco mais fundo, tá? Mas talvez tenha alguma coisa com a mãe, né? Vamos ver. Daniele, eu acenei para você, tá falando, foi sem querer, tá? Porque às vezes eu vou subindo até e eu acabo acenando para alguém, desculpa. A Jailma falando, é muito sofrido, reconstruir minha vida, ok. A Elizabeth, a mãe do Narc foi prostituta no Porto e ela sempre diz que a culpa dele ser assim é dela, porque ele tinha a mulher que ele queria, pois ela é que arrumava para ele. Caraca, é muito pesado, né? É um mundo, assim, é um submundo, né, gente, que esse pessoal vive. Eles vivem sempre nesse submundo, são as histórias absurdas que a gente escuta, é surreal, porque são pessoas que não vivem nessa referência de valores morais. Eles não têm nada disso, né? Eles relativizam tudo. Aliás, vamos fazer um comentário aqui, fazer um parêntese sobre uma matéria que saiu da BBC, não sei se vocês viram, relativizando a psicopatia. E dizia assim, olha, nem todo psicopata é tão mal, gente, sabe? Nem todo psicopata é um assassino. Então, sabe, a gente está colocando uma coisa muito pesada em cima deles. É uma pesquisa de 2 psicólogos, não achei o nome dos psicólogos, em que eles falavam, não, sabe, os psicopatas são tão ruins assim. Eles podem não ser totalmente bons, mas sabe como é que, assim, sabe, relativizando, tirando, né, o tom realmente real da ameaça que eles são. Meu convite para essas pessoas, levem eles para suas casas, né, deem sopinha, botem numa caminha para dormir. E esses psicólogos dizem que sim, existem terapias para recuperar essas pessoas. Eu acho que não existe, não. E aí é uma pesquisa que, assim, eu não encontrei o nome dos psicólogos, é uma coisa sem pé nem cabeça. É a BBC, né, que é uma mega rede respeitada. Aí eu fiz um comentário lá na página, quando eu li, eu falei aquele caso do Jimmy Savile, né, que foi um psicopata que por 40 anos enganou a Inglaterra, abusou de centenas de pessoas, desde de crianças com 5 anos a pessoas com 75, abusou de deficientes físicos, e ele era um artista da BBC. E a BBC encobria as denúncias que chegavam sobre eles. Aí eu falei assim, e aí, ele era mais ou menos bom? Ele era psicopata? Como é que vocês... Ninguém me respondeu nada, né? Então, mas assim, eu fiquei assustada de ver, né, essa relativização do que é. Porque assim, um narcopata ou um psicopata, ele pode não matar alguém fisicamente, mas ele pode destruir a vida financeira, a vida emocional, tirar a autoestima para sempre, fazer essa pessoa perder completamente uma carreira profissional, né? Fazer a vida de filhos ser um inferno. E aí, isso é para relativizar? Fiquei horrorizada com isso, gente. Não sei se alguém mais viu essa matéria, lamentável. A Vanessa falando, nem se magoou com o que a gente fala. Falei coisas horríveis que qualquer pessoa nunca mais olharia na minha cara e ele, ao contrário, agia como se eu não tivesse... Olha, Vanessa, você falou um monte de coisa para ele. Não sei como é que foi depois, tá? Mas na hora eles não vão rebater, não. Tá? Pode ser que rebata, mas a grande maioria não vai. Agora, depois eles vão fazer sua vida um inferno, porque você mostrou para eles que eles não são coisa boa. E isso causa a maior dor que essas pessoas podem sentir. É o que eles mais temem. Então, eu não recomendo, tá, que a gente vá bater de frente com um narcisista, com um psicopata. Você sempre vai perder. Eles não têm emoção. E eles adoram ver a gente, né? Ficando doida, xingando, reclamando, você é isso, você é aquilo, porque você tá mal, você tá naquela frequência negativa deles, você tá no inferno onde eles vivem. Você deixou de ser alguém com amor, com empatia, com paz e foi para viver o inferno, é para lá que eles querem te levar. E assim, se ele não falou nada, eles não falam nada, porque eles não têm emoção. Mas eles vão depois fazer da sua vida o inferno. Não sei se foi assim, tá? Tomara que não. Mas eu não recomendo que se faça isso. Entenda aqui, você não está lidando com alguém como você. Claro, né? Fica conversando com esse negócio parado aqui na garganta. Então, no processo terapêutico com a hipnose, muitas vezes eu falo assim pro cliente, né?
Se está no método presencial, tem almofada, ou então a pessoa está em casa, no método online, fala, pega a almofada, pega o travesseiro, agora você vai bater nessa criatura. Porque como o subconsciente não diferencia a fantasia de realidade, aquela criatura das trevas está lá na sua frente. Aí você fala, sabe o que você faz agora? Vai lá, mostra para ele, se ele vai abusar de você. Aí vem aquela raiva, porque quando tem raiva tem que sair, não pode ficar presa lá dentro. Você vai, soca a almofada, bate na criatura. Aí você pode falar o que você quiser, mas você não precisa resolver pessoalmente, porque você vai só se desgastar. E vai se expor, sim, a uma situação de vingança, porque essas pessoas são altamente vingativas. E elas são muito, né, estratégicas. Elas vão ali, onde elas sabem que vai te prejudicar. Elizabeth falando, me assustava porque ela valida as promiscuidades do nar que conviver. Não, assim, a Elizabeth está falando acerca daquela mãe que era prostituta, que culpava o filho, né, que eu falei um pouco acima. É um mundo de horrores, né, gente? É um mundo promíscuo, é um mundo sem valores morais. As pessoas vivem assim. Muito comum a gente ver esses relatos dentro das histórias dos serial killers, né, que a gente vê a série. Eu adoro assistir agora essas séries, porque para mim são aulas. Estou vendo uma agora que é pesada, que chama Filho de Sam. Son of Sam, em inglês, que é um assassino serial dos anos 70, que é preso, e que depois se descobre que ele está envolvido, na verdade, com uma rede de assassinos seriais, que seriam satanistas, que até hoje poderiam ainda estar causando mortes pelo mundo. Ia dar pesado, mas ali a gente vê como é que essas pessoas funcionam. Então, esses lares doentios, promíscuos, é onde essas pessoas crescem, né? E vivem essa dinâmica doentia mesmo. Eu também, também não gostava mais dele, já compreendia que havia algo errado. Saí de uma grande depressão, fiz outra faculdade, montei meu consultório. Que legal, olha aí, tá vendo? A Flávia falando. Eu não gostava mais dele, saí de uma grande depressão, fiz outra faculdade, montei meu consultório, fiquei independente, consegui sair. Isso é o melhor. Você quer fazer um narcopata ficar com raiva? Faça o que a Flávia está contando que ela fez. Dê a volta por cima. Isso deixa eles desesperados. Essa, sim, aquela frase. Viver bem é a melhor vingança. É exatamente isso. Inclusive, 2 gatilhos para fazerem o hoovering acontecer, eles quererem voltar a entrar na vida da vítima, eles saberem que esta vítima se recuperou profissionalmente, financeiramente e está envolvida com alguém novamente, está feliz, está amando, está, né, com um namorado, com uma namorada, enfim. Eles vão porque eles ficam desesperados quando eles sabem disso. Tá? Então, muito legal. Parabéns, Flávia. É isso, a gente pode se reconstruir, a gente pode fazer uma nova vida, pode ter tudo de volta. Agora, a gente nunca mais nós seremos as mesmas pessoas, porque a gente perdeu a ingenuidade acerca do ser humano. A gente achava que todo mundo era bonzinho, como a gente sempre, né, aprendeu, todos amam, todos podem se recuperar, né? Todo mundo lá no fundo quer mudar, não. Tem gente que não quer mudar, tem gente que não tem empatia, tem gente que não consegue amar e que é ruim por opção, né? Não estão surtados, eles têm livre-arbítrio, estão agindo com razão. Mas a vida pode continuar, sim. Mas por dentro é que a gente vai perder essa ingenuidade. Aqui, a Clícia falando, está participando do Rosário do Frei Gilson e do nada fui parar no vídeo do Refúgio da Alma. Chorei horrores, pois vi que o problema não era eu. Pois é, Clícia, né? A gente acha que somos nós os problemas, mas essas pessoas, elas têm esse funcionamento doentio dentro delas. Então, dentro do trabalho, né, da triangulação do narcisista, entendam que qualquer elemento que vá desestabilizar a vítima, sejam pessoas, sejam objetos, sejam animais, serão utilizados de maneira a fazer a vítima ter certeza de que ela não é digna de receber aquele amor do narcisista, de receber a admiração, de que talvez até um animal de estimação, talvez até uma coleção de relógios, talvez até um carro valha mais a pena. E que não adianta ela ficar tentando, porque realmente ela é alguém abaixo dos padrões desse narcopata. E que ele ainda faz o esforço, a bondade, né, de manter essa relação. Mas que ele não aguenta mais, porque essa pessoa é muito estável. Então ele quer criar ciúme. Agora, é um ciúme que ele sabe que provoca na vítima que tem sentimento e emoção por ele, porque ele não tem sentimento nem pela paquera, nem pela vítima, nem por nada, nem por ninguém. Eles têm um vazio dentro deles. Desespero, raiva, angústia,
né? Ansiedade. Então, o que eles querem fazer? No fim das contas de tudo isso, levar esta vítima para exatamente este lugar. Que ela não tenha mais amor, alegria, felicidade, paz, esperança. Que ela fique em angústia, desespero. E ali ela vai cada vez mais se afundando nesse mundo de inferno que essas pessoas vivem. E vai, como muitos de nós chegamos a um momento e falamos assim, acho que não tem jeito mais, eu não tenho mais como voltar a sorrir na minha vida. Pois é, mas tem. O que eles fazem é isso, é de ir levando essas pessoas, levando cada um de nós exatamente para esse mundo. Não sei se todos vocês, quando saíram de um relacionamento abusivo, carregavam uma sensação ruim, né? Uma coisa como se tivesse uma coisa assim meio cinza por cima da gente, né? Uma nuvem, que você já não conseguia ter aquele entusiasmo mais pelas coisas que você tinha, as músicas que você ouvia, sabe, já não te faziam vibrar como era antes. É esse mundo que a gente acaba, nesse mundo que a gente acaba entrando. Então a gente acaba conhecendo sim um pedaço do que é o inferno. Não vale a pena, né? Deus me perdoe, porque é horrível. E é lá que essas pessoas vivem. Mael falando, te conheci através da live do Flávio, que legal, que acabei de assistir agora há pouco, o tema era dos narcisistas. Pois é, a gente está falando nessa live, deve ser aquela dos seres sem alma, né? Que a gente reconhece pelo olhar. Os olhos, a gente consegue detectar dessas pessoas. É desenho e sensação. Não falhe essa detecção, tá? Treinem. Só não façam uma coisa, gente. Não peçam que eu analise o olhar de ninguém. Porque eu não posso fazer isso vendo uma foto, duas, eu preciso ter vários ângulos, eu preciso conhecer o comportamento da pessoa. Então, você que tem alguém que você está em dúvida, faça você a análise, confie em você, confie na sua percepção. O desenho pode ser um olho bonito, por exemplo, aquela Jada Smith, né? Jada Pinkett, que é a esposa do Will Smith, que é uma mulher bonita, ela tem um olho bonito, todo delineado, mas olha a raiva que tem naquele olho. A Amber Heard, né, essa que está nos tribunais aí com o Johnny Depp, é uma mulher bonita também. E tem aquele olho bonito, delineado, mas olha o cinismo que tem naquele olhar. É isso, é sensação. O que você sente olhando para aquele olho? Olha para o olho do João de Deus. É um olhão esbugalhado, assim, que parece um olho de robô. Não tem nada lá dentro, é um vazio, uma coisa parada. Então vá praticando, porque assim, o olhar entrega essas pessoas. Vamos ver. A Jussara falando, minha primeira vez aqui, eu nunca senti tão bem representada. Seja bem-vinda, Jussara, muito obrigada da sua presença. Aqui é assim, tá? Aqui é todo mundo sobrevivente, aqui a gente senta, a gente aperta, a gente coloca o dedo na metralhadora para os narcopatas. Não que a gente queira falar mal, mas a gente tem que dizer quem essas pessoas são. Infelizmente não há nada de muito bom para dizer sobre eles, né? A gente gostaria de trazer boas notícias, mas não tem, porque eles não têm nada de bom. Onde eles passam causam destruição, nas vidas que estão em contato com eles, só vai haver isso, destruição. Então a gente fala, na verdade, do que é a realidade. E só entende um sobrevivente quem também passou por isso, que são coisas tão, né, bizarras, surreais, absurdas de entender, sem sentido para alguém que é empático. Fora as sensações que a gente tem espirituais pesadas. Cara, eu tinha certeza que tinha uma coisa muito pesada ali. Todo dia eu acordava sem energia. Toda vez que eu estava com essa criatura eu saía mal. Meus negócios começaram a ir para trás, eu perdi minha sorte, perdi minha saúde, perdi minha alegria. Que diabo que é isso? Claro, tem razões psicológicas, mas tem mais, tem problema espiritual. Tem uma frequência emocional para onde eles querem nos jogar, que é essa coisa desse mal-estar interior que eles têm. Eles querem que a gente fique rodando nessa coisa ruim. Então aqui, Jussara, a gente reconhece que tudo isso existe, porque inclusive o sobrevivente não tem nem com quem conversar, né? Então imagina você chega para uma colega que não conhece nada do transtorno narcisista e fala assim, pô, fulana tá paquerando outras pessoas na minha frente. Ai, cai fora, sai dessa. Se você não sai, é porque no fundo você não tá nem ligando muito, tá? Você não sabe porque não quer. Não é nada disso. Quem está em relacionamento abusivo não sabe que não consegue, porque tem um vício nisso tudo. Está preso, muitas vezes, numa rede de dependência emocional muito profunda, muitas vezes uma rede de dependência financeira também, que foi sutilmente fabricada para começar a funcionar para manter essa pessoa presa. Então aqui a gente pode, né, estar falando com quem nos entende, porque é uma vida solitária de sobreviventes. As pessoas não entendem o que a gente vive. A Elizabeth falando, ele conseguiu me colocar contra amigas minhas de décadas. Pois é, isso, Elizabeth. A Elizabeth está falando. O narcopata com quem ela conviveu conseguiu colocar ela contra as amigas de década. Isso é uma triangulação.
que ele faz? Ele vai fazendo um jogo, né, dessa difamação de um com o outro, de um com o outro. As amigas ficam com raiva da Elizabeth, talvez a Elizabeth fique com raiva das amigas. E o que acontece? A Elizabeth fica isolada, sozinha, sem amigos, sem ter com quem conversar, sem ter com quem sair para tomar um café, para dar uma volta, para dar risada, para se distrair. E aí sobra quem? Somente o narcopata, que também vai racionando inclusive isso, passeios, lugares bacanas para visitar. Quando sai de mau humor. E se a Elizabeth talvez escolha o lugar para onde ir, nossa, você só escolhe lugar ruim, meu Deus, olha isso. E quando vai de cara feia, né? Já estraga totalmente o clima. Então vai isolando e vai deixando a Elizabeth cada vez mais presa, mais sem confiança, mais com a personalidade destruída. A Jailma falando, a pessoa que viveu 8 anos, ele odiava os meus 2 sobrinhos de 5 e 2 anos. Por que isso? Ah, Jailma, a gente tem que estudar um pouquinho melhor, tá? Não sei se era um psicopata, talvez um pedófilo, não sei. A gente precisa entender um pouco mais de detalhes. A Flávia falando, são todos iguais. Legião do mal. Exatamente, são legião do mal. Lembra? Jesus falava que um demônio que chamava legião? Pois é por aí. O negócio funciona mais ou menos desse jeito. Daqui a pouquinho a gente vai terminar a nossa live, tá? Porque eu sempre falo, né? A live é muito longa, as pessoas depois desanimam de assistir. Então, 1h30 acho que é um tempo legal. Estamos quase lá. Vamos responder mais algumas perguntas. Conheci uma pessoa que, quando bati os olhos nele, senti que não era aquilo. E não demorou muito para ele se mostrar. Uma pessoa que se intitula mestre de um templo espiritualista. Pois é. Mael está falando, né? Que encontrou uma pessoa que se apresenta como espiritualista, mestre de um templo, e ele viu que não era grande coisa. Talvez o que ele está falando aqui que deve ser realmente um narcopata. Eles se travestem, né, como líderes religiosos e enganam multidões. Quantos a gente não viu? Aquela pastora Flor de Lis, quantas pregações será que ela não fez? Quantos aconselhamentos ela não deu? E uma pessoa que mandou matar, né, o companheiro, e era uma narcopata. E eles estão sim no meio religioso, porque o meio religioso sempre tem muitas pessoas que estão sofrendo e ali esses narcopatas encontram fonte de suprimento. Eles estão em todos os lugares. Mas é isso, a gente percebe, a gente olha, muitas vezes a gente não compreende bem, mas sente que tem alguma coisa errada. E vamos levar em conta sim a nossa intuição, tá, pessoal? Porque o nosso subconsciente lê tudo. O que acontece é que quando a gente convive com pessoas abusivas, quando é criança, a gente desenvolve, acontece uma dessensibilização de alguns pedacinhos do nosso cérebro em relação ao que é abusivo, ao que é perigoso. Porque como eu vou dizer, não é um ataque. Tem esse botãozinho do pânico, né, que é a amígdala. Ela fica tanto tempo pressionada que é como se dessensibilizasse um pouquinho. Então, quando você encontra uma pessoa abusadora, você fala, não é tão ruim, eu já conheço isso. E o seu botãozinho do pânico está meio descalibrado. Então, você acaba aceitando aquela pessoa junto de você. Quem nunca viveu isso acaba tendo uma reação muito mais intensa. Opa, esse negócio é ruim, vou me afastar. Então, às vezes a gente pode ver, mas não ter certeza, acaba relevando, né? Durante o bombardeio de amor, é bem comum que existam bandeiras vermelhas, né? Porque ninguém consegue mentir o tempo todo. Então, a gente vê que tinha alguns problemas. Mas a gente fala, imagina, não é tão sério assim. Aí faz um castigo do silêncio, mas minha mãe sempre fez castigo do silêncio, meu pai sempre fez castigo do silêncio. Castigo do silêncio todo mundo faz, porque sabe, esse é natural, né? Para quem passou por esse tipo de lar. Então, aqui o Mael está falando, né? Bati os olhos e senti que não era aquilo. Então, vamos escutar a nossa intuição, sim. Porque às vezes a gente está com os nossos botõezinhos um pouco descalibrados. E a intuição ainda vem tentando dizer para a gente que não serve. Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Marilane, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite. O Fernando falando, meu dia das mães foi sendo pai e muito triste. Vi que os meus filhos não sentem falta e não teve maternação. Por isso que precisa realmente o Fernando, até os filhos, né, Fernando, fazem trabalho, acompanhamento terapêutico, é importante para que eles possam ter esse apoio. Mas que bom que eles têm um amor seu, né, sua presença. Porque quando a gente tem as crianças, elas recebem amor, um lar estável, bons exemplos, uma boa condução moral, limites. Essas crianças podem sim se recuperar imensamente com um bom trabalho terapêutico, né? Tudo na criança pode ser remodelado.
Inclusive, a gente às vezes recebe a pergunta, puxa, eu enxergo traços de comportamento, assim, que me parece crueldade dos meus filhos pequenos, será que eles são narcisistas, será que são psicopatas? A gente nunca pode dizer nada de uma criança, porque tudo ali pode ser muito transformado ainda. Mesmo que tenham traços de maldade, como eu digo, com uma boa condução, essa criança segue para uma vida muito melhor. Então, o Fernando, né, que bom que eles têm seu apoio, eles podem, né, ter ajuda. Claro que jamais vai ser totalmente sem importância a presença da mãe, mas pode ser uma presença com compreensão e eles tendo amor por eles, né, confiança em si, para poder desenvolver suas famílias de uma maneira saudável depois também. Carlos Alberto falando, cheguei atrasado, não tem problema, a live vai ficar gravada, tá, Carlos Alberto? Assiste depois. Gente, nós estamos chegando agora a quase 1h30 da nossa live. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Flávia falando, estou estudando linguagem corporal, narcisismo e psicologia. É isso, gente, estudem muito sobre o transtorno. Quanto mais vocês estudarem, mais vocês vão ser donos da história. Quando a gente conhece como o inimigo funciona, a gente consegue vencer a batalha, porque é fundamental. Se você já conviveu com um, entenda como eles funcionam e por que essa pessoa foi atraente para chegar na sua vida. E faça, sim, o seu trabalho de manter a sua frequência emocional mais elevada, mais alegre, com mais esperança, com mais positividade, para que você não entre na frequência emocional deles. O Mael falando, bom em você, o que chama mais atenção é o sorriso que é lindo, por sinal. Obrigada, Mael. A Maria Terezinha falando, vivi por 35 anos com uma pessoa que você descreveu com todos os detalhes na live do Flávio. Pois é, essa live do Flávio foi muito legal, porque muita gente viu com essa história do olhar, fala, meu Deus, é isso que eu vivi há tanto tempo. E aí é uma libertação, né? Porque tudo faz sentido, porque a gente fica lá e cega com aquela pessoa ruim, destruindo a vida da gente, sem saber o que está acontecendo. Aí quando você pega, pá, entra ali, vê, caraca, é doloroso. Né? Que você viu que você viu com demônio, que são demônios, não vamos nos iludir, tá certo, gente? E demônios que se travestem de pessoas humanas, bondosas, né? Não, mentira. Demônio é demônio, ponto. Então quando a gente enxerga é doloroso, mas é uma libertação. A Patrícia fala sobre o Hoovering. Vou fazer uma live sobre o Hoovering, Patrícia. Eles vão querer ser, para o narcisista, você é uma propriedade particular deles, tá? Você é alguém, você não é alguém, você é uma coisa para servi-los. E se você já passou pela mão deles, você já está pronta, maciada ali para voltar e ser sugada de novo. Então eles fazem esse movimento. Por isso é que tem que ter contato zero, cortar completamente o WhatsApp, redes sociais, amigos em comum. Meu Deus, Luciana, mas isso é muito radical. Mas quem está com o narcisista tem que fazer isso. Imagina assim, que você ia ter um vício dentro de você. Vício do relacionamento abusivo, a sua adrenalina, nos seus hormônios que trazem sensação prazerosa. E aí você está no vício. Então você tem, imagina só, um alcoólatra. Você vai largar o alcoólatra numa festa cheia de álcool à vontade. Vai dar certo? Não. A gente tem que ter essa humildade de ver quem a gente é e se conhecer. Tá? Então o Hoovering acontece quando a gente ainda está desconhecendo tudo isso, a gente não tem nada de culpa, tá? Não se culpe por isso faz parte do processo de você conhecer. E ele vai sugar você de novo, depois vai te jogar fora outra vez, vai te trocar por outra vítima. Faz parte do processo, e isso nunca vai parar, porque você é uma propriedade particular deles, tá? Eles nunca veem isso muito diferente, mas a gente faz qualquer hora aí qualquer hora não, eu vou programar pra gente fazer uma live sobre o Hoovering. A Terezinha falando, vivia isolada, dependendo financeiramente. Pois é, a dependência financeira é uma coisa que segura muito, inclusive no caso de filhos, né? Filhos de mãe narcisista, que são adultos e são dependentes dessas mães, e não conseguem sair, não conseguem ter suas vidas, não conseguem casar, não conseguem amadurecer. E tem tanta falta de autoconfiança que não vem saída, ficam presos com essas mães. Às vezes você recebe um filho de mãe narcisista, estava falando sobre isso hoje de manhã. Às vezes a pessoa tem 40, 50 anos e precisa, né, tá fazendo um atendimento terapêutico online e fala, agora eu não posso falar porque minha mãe está parada aqui na porta me ouvindo. Olha isso. Adulta, uma pessoa de 40, 50 anos, ela está me ouvindo aqui. Eu já atendi uma moça que ela até chegou, né? Ela fala assim, eu não posso continuar agora. Então muitas vezes eu tenho alguns dias na semana, por exemplo, o dia que eu gravo live, um dia que eu
procuro nem fazer o atendimento, que eu gosto de planejar, tá com a cabeça tranquila para fazer a live, mas às vezes tem só esse dia que essa pessoa pode fazer o atendimento. Às vezes é o marido abusivo que está fora, ou então é o pai e a mãe, né? Um adulto de 40, 50 anos que tem que fazer o atendimento no dia que o pai e a mãe não estão em casa. Então, a dependência financeira é cruel, é uma maldade muito grande, tá? E está ligada amplamente com a dependência emocional. A Jaque perguntando, narcisistas são sempre desagradáveis? Se for um narcisista que seja portador do transtorno de personalidade, sim, porque são pessoas que não têm amor, alegria legítima, eles podem falsamente se mostrarem gentis, simpáticos, bacanas. Então, eles podem estar se mostrando bacanas, mas eles não são assim na essência, porque isso é uma grande mentira. Eles criam essa fachada mentirosa, tá? Mas podem ser narcisistas que são pessoas vaidosas, gostam muito de si, né? Assim, tem essa questão de se gostar demais, mas não são portadores de transtorno. Então, não são desagradáveis. Mas narcisistas são negativos porque não conseguem ter emoções positivas. Boa noite, Ania. Bem-vinda da sua presença. A live do Flávio está gravada. A live do Flávio está gravada no canal do Flávio Vale, Seres, como reconhecer seres sem alma pelo olhar. Podem lá assistir, tem 1, 2, 3. Também está no meu canal do YouTube, que tem o mesmo nome da minha página daqui, Luciana Dinucci, terapeuta. Filhos de mãe narcisista sempre são autistas? Desconheço essa informação. Não tenho essa informação dessa correlação, Rosana. Não sei, tá? Não... Desconheço isso. A Flávia falando, você é brutal. Fui brutal? Às vezes eu sou chata, tá? Às vezes eu falo umas coisas meio duras na terapia também. Porque nem tudo é bom da gente ouvir, tá? Minha gente, agora nós já demos, né, as nossas 1h30 de live. Agradeço imensamente a participação de todos, a presença de todos. As perguntas que eu não consegui responder, podem ficar à vontade para postar no direct. Semana que vem vai ter outra live. Vou colocar nos stories essa semana uma enquetezinha para vocês colocarem sugestões de temas para a gente estar conversando. A live vai ficar gravada aqui no Instagram e também lá no YouTube. Quem assistir no YouTube depois, o de sempre. Deixa o like, seu comentário. Vamos ajudar, porque quando a gente ajuda a impulsionar o canal, mais gente vai conhecer o que é narcisismo, né? E são histórias muito legais que a gente escuta. Caramba, depois que eu vi aquele vídeo eu consegui entender. Teve uma seguidora nossa que falou aqui, né? Poxa, eu vi sua live e descobri quem era o meu marido. Então, quantas pessoas podem se livrar, né? De sofrer mais na mão dessas pessoas todas. Muito obrigada, Fátima, minha amiga querida. E na semana que vem, vamos fazer a enquete para a gente escolher juntos o nosso próximo tema. Gente, muito obrigada mais uma vez a participação. Até o próximo vídeo.